Oi gente, eu sou o Leonardo e hoje a gente tá de volta aqui no quadro de filmes de youtubers e hoje pra comentar sobre um filme que me chamou muita atenção, que é o filme chamado Meme do Mal, ou também do inglês Green Curry de 2022. Por esse filme aqui se tratar de um lançamento, mesmo muitas pessoas não se importando com os spoilers disso aqui, eu vou separar o vídeo na parte sem spoiler e também na parte com, então caso você queira ainda assistir essa pérola aqui, vai lá, assiste até a parte e depois assiste o filme e volta pra cá depois pra falar o que você achou do filme. Mas antes de começar a falar sobre essa história de mistura das trends do YouTube também da internet nos anos 2017, vai lá, deixa o seu like, compartilha também o vídeo que ajuda bastante na divulgação do canal e também não esquece de se inscrever que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo extra na segunda ou na sexta. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Meme do Mal, por mais incrível que pareça, ele não se trata de uma sátira ou de alguma piada que eles tentaram fazer com o que acontecia na internet naquela época, mas tentaram apostar em alguma coisa séria e principalmente em coisas que a gente tá com uma memória não tão fresca assim, porque parece que eles adiaram esse filme por muitas vezes. O filme é que ele perdeu totalmente o timing das coisas que estavam acontecendo na internet e decidiram postar só 5 anos depois que a trend ou alguma coisa assim caiu. E eu digo isso porque esse filme aqui não se trata nada mais, nada menos do que a maldição da Momo meio que reinventada, trocada algumas coisinhas ali, e também misturada com aquela lenda da baleia azul, que preocupou muitos pais naquela época pensando que seus filhos estariam entrando nesse tal desafio, fazendo alguns absurdos e depois tirando a própria vida no final dele. Já pra começar falando que isso aqui é uma ideia totalmente absurda e péssima, né? Porque eles pegaram as duas piores creepypastas que tiveram na internet, de 2017, 2018, eu não me lembro muito bem, e eles pegaram como referência a Momo, que pra mim é a pior creepypasta que já existiu na internet, e eu não sei ainda como tiveram pessoas que caíram nisso. Ah, e pra quem não sabe o que é Momo, né, ou se perdeu naquela época ou não tava nascido ainda, a Momo era praticamente uma entidade, que a gente pode dizer assim, que aparecia no meio de vídeos de crianças e elas iam lá e ficavam meio traumatizadas e ela falava pra fazer coisas. É praticamente o desafio da baleia azul, só que você não precisava aceitar. Nesse caso aqui, ela só assistia e pronto, tava amaldiçoado. Quando eu fui assistir esse filme aqui, obviamente eu já fui com a ideia de que ele seria uma merda e eu me surpreendi até um pouquinho, se a gente pode dizer assim, porque ele não é das piores qualidades, mas o que me surpreendeu de fato é quando eu tava assistindo e fazendo outra coisa ao mesmo tempo, eu fui lá e percebi que a nossa protagonista, a menina da família, ela é uma criadora de vídeos na internet, uma digital influencer sobre vídeos de ASMR. E eu fiquei totalmente desconcertado porque o filme já começa mostrando os vídeos dela e não tem uma coisa na internet que eu odeio mais que ASMR. E pro filme não se tornar uma chacota ainda maior, ele vai lá e troca o desafio da Momo, o desafio da baleia azul, pro nome de Green Curry, que é tipo uma entidade que a gente vai ver durante o filme inteiro, que aparece diversas vezes, com um visual muito do estranho e bem diferente da Momo, se a gente pode dizer assim, porque parece uma entidade bolada que nunca treinou perna na vida e corre atrás das crianças que praticamente aceitaram seu desafio. Duradeston, Deca. Inclusive o visual da Momo nesse filme é que ela parece mais aquele lobisomem lá do Slender Online. A cara dela parece um rato peludo enorme e, cara, não dá pra dar medo daquilo ali. É simplesmente engraçado quando a gente vê aquela criatura correndo atrás do nosso protagonista. O filme ele vai se basear bastante nas relações dos pais, também das crianças, daquele negócio de controle e de medo das pessoas no geral, assim. Daquilo lá tá acontecendo e eles falam, pô, as crianças estão endoidando, estão fazendo desafio pra se matar, estão fazendo um monte de coisa. Eles vão lá e tentam ser mais conservadores em cima delas e as crianças vão lá e dão motivos pros pais fazerem isso. É incrível, porque os adolescentes desse filme aqui são idiotas, velho. A direção do filme é até prestativa, tem alguns momentos ali que é até legal, ele mostra bastante a criatura, mesmo o CGI dela, na maioria das vezes, sendo muito ruim, ela vai lá e mostra bastante ela, mostra a situação, então eu não desgostei tanto, assim, da direção. O roteiro, com certeza, é uma das coisas mais bizarras, assim, porque ele até tenta dar uma lição de moral no final do filme, que eu vou comentar mais na parte com spoiler, mas é bizarro, assim, como eles tiveram essa ideia e colocaram no papel e, incrivelmente, fez muito sucesso por se tratar de um filme tão surreal, assim. Vocês ouvindo eu falar, assim, parece até que eu odiei bastante o filme, mas não, eu até consegui ver alguns pontos legais, assistir ele, você vai ter algumas memórias do seu passado e falar, meu Deus do céu, o que eles estão fazendo? É divertido, é um pouco mais trash do que o usual, mas se você tá pensando em assistir ainda, vai lá, assista, que eu acho que vale a pena. Antes de começar a falar sobre os spoilers aqui, vai lá dar uma chance, porque realmente esse filme aqui, ele tem alguns pontos positivos, se eu posso dizer assim, e é por isso que eu vou dar uma nota de 2 botões de 5 do YouTube aqui no nosso quadro de filmes de youtubers, porque sei lá, ele tem um conteúdo muito bizarro e que é meio intrigante, né, pra gente assistir e falar, meu Deus do céu, como é que eles vão apostar nisso? Não funciona do jeito que eles queriam, mas é engraçado, é divertido, dá pra assistir. Vai lá dar uma chance. O filme ele consegue até abordar bastante nessa parte dos pais acreditarem em tudo que eles veem na internet e criar essa histeria coletiva do Zap Zap, porque eles vão lá e recebem as informações mesmo sendo as mais absurdas possíveis, eles vão lá e acabam acreditando. Então isso é um ponto interessante porque o personagem foi criado pra ser exatamente assim. Então é um ponto a se considerar. E pra atualizar o ranking de filmes de youtubers, eu vou colocar esse aqui na
décima posição, logo abaixo do Followed, que ele é um filme legal, mas ele consegue ser um pouco pior do que o Followed. Eu gosto bastante daquilo lá. Então, a partir desse momento, eu vou falar sobre o filme com spoilers, então caso você tenha interesse ainda em assistir e ouvir minha opinião e falou, pô, talvez tenha alguma esperança atrás disso, vai lá, para o vídeo, assista em algum lugar, provavelmente já está disponível no Star Plus, que ele foi lançado diretamente lá, então vai lá, dá uma chance e depois volta aqui pra falar o que você achou. O filme ele conta a história de uma família, principalmente a nossa protagonista que é youtuber de ASMR lá que eu tinha comentado. Ela vai lá e acaba assistindo um dos vídeos da Green Curry, vendo a face dela ali como se fosse da própria Momo, e ela começa a ter alguns comportamentos estranhos, se a gente pode dizer assim, na visão dos pais. E eles vão lá e decidem fazer o que muitos pais estavam fazendo naquela época, que é retirar o celular dos filhos e colocar dentro de uma caixa como se fosse um experimento social pra deixar eles fora da internet, pra parar de consumir esse tal de desafio. Obviamente isso não dura por muito tempo, porque o irmão da nossa protagonista também tem computador e ela também consegue arrombar, pegar o celular dela de volta porque ela acha um absurdo. Ela vai lá e começa a presenciar algumas aparições da Green Curry, inclusive também ela vai lá e meio que acaba se cortando, se a gente pode dizer assim, porque os pais vão lá e acabam vendo ela meio que nessa situação, porque a entidade é invisível para as outras pessoas, a não ser para quem tá sendo atacado. Então dá a entender de que ela teria feito aquilo contra ela mesma. E o filme ele se trata basicamente sobre isso. A nossa protagonista tentando fugir da nossa criatura e os pais indo atrás e depois percebendo que ela tá fazendo coisas contra ela mesma, e aí acontece tudo que tem que acontecer. Ao passar do filme também a gente percebe que a nossa protagonista, depois de pesquisar na internet pra descobrir de onde surgiu esse tal desafio, ou também dessas regras assim dos pais seguirem, ela vai lá e descobre uma mulher que é dona de um blog que dava dica aos pais, e depois disso ela vai presenciar e confrontar essa mulher pra falar o que tá acontecendo, e simplesmente ela presencia o filho dessa mulher que aparece lá na cold open do filme, esfaqueando a própria mãe. Ela vai lá e vê esse moleque levitando com a Green Curry segurando ele pelo pescoço, que ela percebe que ela não tá sozinha nessa. E aí depois dela presenciar isso, a mãe aparecer lá e depois descobrir o que tá acontecendo de fato e começar a acreditar na própria filha, simplesmente do nada, porque a Green Curry aparece lá atrás do carro pra tentar matar a menina, só que a mãe dela vai lá e acredita, e porque sim, não é muito bem explicado isso. E o irmão também, pesquisando um pouco mais sobre a lenda da Momo, acaba sendo atacado e ele não morre porque eles só queriam dar mais tensão pro filme, mesmo o filme não dando tensão. E aí, como explicação final pra esse filme aqui, vocês entenderem o que tá acontecendo de fato, ou a Momo, ou Green Curry, ela vai lá e meio que cria forças pela crença dos pais, pela preocupação, pela histeria coletiva, porque depois da mãe deixar de acreditar nisso, a Momo ela vai lá e perde um pouco da força dela, e a única pessoa que tá acreditando ainda é o pai da família, o Calvo lá. Ele até vai lá e persegue uma das crianças no hospital pra tentar sedar e deixar a criança presa lá, mas ele percebe lá no último momento e consegue inserir a agulha nele mesmo, deixando de acreditar na Green Curry e ela desaparecendo, mostrando que aquela família tinha conseguido se libertar dela, mas todo o resto do mundo ainda que tava vivendo essa histeria, ainda não. Então todas as outras crianças estavam fodidas, só essa família que se deu bem. E isso é deixado claro também porque a nossa protagonista, além dela fazer aqueles vídeos de ASMR, ela vai lá e muda um pouco o conteúdo dela e começa a falar e dar algumas dicas pras crianças que estão sofrendo com essa abusividade dos pais deles, com essa preocupação do desafio da Green Curry. E ele também começa a dar alguns sermões no público, porque ele vai lá e, como eu tinha comentado na parte sem spoiler, ele vai lá e diz que aquilo lá se trata mais da distância entre os pais e também da depressão misturada ali, e que eu achei simplesmente péssimo porque o filme é ruim. Porque se o filme ele fosse bom e tentaria dar esse negócio, talvez eu aceitaria. Mas então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever no canal, que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo extra na segunda ou na sexta. E também não esquece de deixar uma recomendação aqui nos comentários pra gente fazer um vídeo, algum podcast sobre isso. E lembrando também do nosso Instagram do canal, que é o @SemMemoriaPodcast. Lá a gente vai lançar atualizações sobre o podcast que tá saindo toda segunda-feira e também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E por último, também tá passando aqui dos meus dois lados, o Instagram, o Twitter e também o Letterboxd. Então caso você tenha interesse em me seguir nessas redes sociais pessoais, vai lá, me segue. Inclusive o Letterboxd é um site de crítica onde a minha crítica sobre o filme da Green Curry já tá lá disponível. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.